Bom dia! Hoje o nosso chá da literatura espírita vai trabalhar com 6 livros do espírito André Luiz, comparando, fazendo uma analogia também com o livro de Leon Denis. Então a gente vai ver no livro O Grande Enigma, que compartilho com vocês, a temática de hoje, que é sobre a oração. Ele diz assim: Meus irmãos, recolhei-vos no silêncio das vossas moradas. Elevai frequentemente a Deus os transportes de vossos pensamentos e de vossos corações, expondo-lhe vossas necessidades, vossas fraquezas, vossas misérias. E nas horas difíceis, nos momentos solenes de vossa vida, dirigi-lhe o apelo supremo. Então, no mais íntimo do vosso ser, ouvireis como que uma voz responder, consolar, socorrer. Então, ouvireis como que uma voz vos responder, consolar, socorrer. É essa a força da oração. E ele ainda diz assim: aprendei a orar do mais profundo de vossa alma e não mais da ponta dos lábios. Aprendei a entrar em comunhão com vosso Pai, a receber seus ensinamentos misteriosos, reservados não aos sábios e poderosos, mas às almas puras, aos corações sinceros. Então, meus amigos, a gente vê aqui no livro Mecanismo da Mediunidade de André Luiz, do Espírito André Luiz, uma parte muito importante na página 155 sobre oração. Começa falando sobre mediunidade e religião, reflexo condicionado em mediunidade, e chegamos na grandeza da oração na página 156. E ele fala do poder da mente. Então ele diz assim: daí resulta o impositivo da vigilância sobre a nossa própria orientação, uma vez que somente a conduta reta, o reto pensamento, e de posse do reto pensamento, a oração, qualquer que seja o nosso grau de cultura intelectual, é o mais elevado toque de indução para que nos coloquemos para logo em regime de comunhão com as esferas superiores. Da essência divina, a prece será sempre o reflexo positivamente sublime do espírito em qualquer posição, por obrigá-lo a despedir-se de si mesmo os elementos mais puros de que possa dispor. A mente centralizada na oração pode ser comparada a uma flor estelar, aberta ao infinito, absorvendo-lhe o orvalho nutriente de vida e luz. Aliada à higiene mental, aliada à higiene do espírito, a prece representa o comutador das correntes mentais, arrojando-as à sublimação. Então, sobre equilíbrio e prece, ele ainda fala, André Luiz, né? É imperioso se eduque para governar os próprios impulsos, aperfeiçoando-se moral e intelectualmente, para que se lhe aprimorem as projeções. Que projeções? As projeções do pensamento direcionados, concentrados na prece. No que tange à saúde e manutenção do corpo, e no que se refere à aquisição de conhecimentos, utiliza a consulta
a médicos e nutricionistas, professores e orientadores diversos. É natural dessa forma ser válida da prece para angariar a inspiração de que precisa, a fim de afinizar-se com as diretrizes superiores. No circuito de força estabelecidos com a oração, a alma não apenas se predispõe a regenerar o equilíbrio das células físicas viciadas ou exaustas por meio do influxo das energias renovadoras que incorpora, espontaneamente assimilando os raios da vida mais alta a que se dirige, mas também reflete as sugestões iluminativas das inteligências desencarnadas de condição mais nobre com os quais se coloca em relação. E ainda sobre prece e renovação. Tão logo se envolva nas vibrações balsâmicas da prece, ergue-se-lhe o pensamento aos planos sublimados, de onde recolhe as ideias transformadoras dos espíritos benevolentes e amigos convertidos em vanguardeiros de seus passos na evolução. E André Luiz ainda diz: orar constitui a fórmula básica da renovação íntima, pelo qual divino entendimento desce do coração da vida para a vida do coração, desce do plano mais alto para a nossa esfera, para a esfera dos encarnados. E complementa André Luiz no ponto sobre mediunidade de prece, que a prece, expressando invocação ou louvor, adoração ou meditação, é o agente refletor do plano celeste sobre a alma do homem. Orando, Moisés recolhe no Sinai os mandamentos que alicerçam a justiça de todos os tempos, e igualmente em prece, o Cristo revela na oração o reflexo condicionado de natureza divina suscetível de facultar a sintonia entre a criatura e o Criador, ou seja, a prece nos conecta, nós seres humanos, homens e mulheres, a Deus, ao nosso Criador, ao nosso Pai. A prece nos ilumina, a prece nos equilibra. Por isso André falou em saúde. Não precisamos de médicos, precisamos de oração, de prece equilibrada. De que forma será equilibrada? Conectada ao plano superior. Até o nosso próximo vídeo sobre prece e oração.